Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. João, capítulo 14. Você acredita que haja vida em outros planetas? Eu, particularmente, sempre acreditei. Mesmo quando não era espírita, para mim sempre fez muito sentido que, havendo tantos planetas no universo, existisse vida lá também. É exatamente sobre isso o nosso tema de hoje: pluralidade dos mundos. Já em abril de 1857, na publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, constam questões sobre esse tema, pluralidade dos mundos habitados. Por exemplo, o espaço universal é infinito ou limitado? Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Os outros mundos são habitados por seres inteligentes como o homem? E é em março do ano seguinte, 1858, que Kardec publica esse artigo que estamos trabalhando hoje na Revista Espírita, dando continuidade ao que ele já iniciou com as respostas dos Espíritos no Livro dos Espíritos. Ele utiliza algumas coisas que ele já havia publicado lá e dá continuidade ao seu raciocínio. E é muito interessante notar quanto a lógica, o raciocínio perfeito de Kardec estava presente em 1857, 1858, abordando esse tema ainda tão atual e com muito menos informações para tratar desse tema, pelo menos em termos materiais, em termos da ciência terrestre, do que nós temos hoje. Porque olha só os dados que nós colhemos. O homem só pisou na Lua em 1969, no outro século. A NASA enviou a sua primeira sonda para Marte em 1975. E, no ano passado, 2016, em agosto, foi a primeira vez que a sonda espacial da NASA, a sonda Juno, realizou o primeiro sobrevoo dos polos de Júpiter. Uma das principais objeções daqueles que não acreditam que exista vida em outros planetas está nas condições desses planetas. Fala-se da atmosfera, da não existência de água, da alta ou baixa temperatura e de tantas outras questões que circundam a possibilidade de vida conforme nós entendemos esse conceito aqui na Terra. E aí está a grande questão. Olha só o que Kardec afirma. Em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino, julgar impossível uma organização diferente da que conhecemos, quando sob nossos olhos a providência da natureza se estende com uma solicitude tão admirável até o menor inseto, dando a todos os seres órgãos apropriados ao meio em que devem viver, seja a água, o ar ou a terra, estejam imersos na escuridão ou expostos à luz do sol? Se jamais tivéssemos visto peixes, poderíamos imaginar a existência de seres dentro da água? E o que dizer dos anfíbios? Existem seres que vivem no extremo frio e outros que sobrevivem ao extremo calor. Não teria Deus possibilidades infinitas de criar corpos, matérias, densidades diferentes e todo um conjunto, toda uma possibilidade de vida conforme a necessidade de cada planeta? E cada planeta conforme a necessidade dos seres que lá habitariam? Não teria Deus essa possibilidade? Alguns poderão dizer, tudo bem,
Pode até existir algum tipo de vida, mas vida inteligente como nós, seres humanos, ainda que com uma outra organização física, com outro tipo de matéria, mas um ser com livre-arbítrio, capaz de fazer escolhas, de pensar, de ter uma cultura específica, arte ou algum tipo de expressão que nós conhecemos, isso eu já não acredito. Será? Olha o que Kardec diz aqui. Como podeis acreditar que Deus tenha feito o mundo somente para vós? Porque a Terra, pequeno globo imperceptível na imensidão do universo, que dos outros planetas não se distingue nem por sua posição, nem por seu volume, nem por sua estrutura, visto não ser nem a menor nem a maior, nem está no centro, nem na extremidade. Porque, dizíamos, dentre tantas outras, seria a única morada de seres racionais e pensantes. Kardec afirma que, através do raciocínio, é possível chegar à conclusão da pluralidade dos mundos habitados. Todos os planetas, todos os astros não seriam feitos apenas para que nós os observássemos, até porque existem vários planetas e vários astros que nem estão visíveis aos nossos olhos. E a conclusão da pluralidade dos mundos habitados que Kardec chegou através do raciocínio foi confirmada pelos espíritos. E eles não apenas afirmaram da existência de vida e de vida inteligente em outros planetas, como afirmaram que todo o espaço é povoado de vida e de vida inteligente. E dentre os milhares de planetas, de astros, de estrelas que fazem parte da criação divina, existem aqueles que são povoados, que são habitados por seres evolutivamente inferiores a nós, terráqueos. Existem aqueles planetas destinados às primeiras encarnações do homem, aquele homem primitivo que está ainda iniciando a sua caminhada evolutiva nessa fase hominal. E existem também aqueles outros que são semelhantes à Terra, em termos de evolução, em termos de progresso. E existem ainda muitos e muitos outros superiores a nós. Assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, nos globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra e até nas profundezas etéreas. Se você tivesse a oportunidade de conversar com alguém que habita um outro planeta que não a Terra, o que você perguntaria? No próximo episódio, nós vamos trabalhar um artigo que está aqui na Revista Espírita e que é exatamente uma entrevista com um habitante de um outro planeta. Aguarde!